nós estamos confessando diante de Ti os nossos pecados, de omissão, de comissão, pecados involuntários, voluntários, até aqueles que nos são ocultos. Nós confessamos diante de Ti. Como é confortador aos nossos corações saber que nós temos uma fonte aberta de um eterno perdão manifesto no Teu sangue que foi derramado. E é somente por esta obra, somente por este sangue precioso, é que podemos estar ante a Tua face, para estarmos juntos neste momento, ante a Tua mesa, para prestarmos culto que lhe é devido. Oh, amado Senhor, assim fazemos nossa confissão diante de Ti. Que todo este ajuntamento, todo esse tempo que vamos estar desfrutando juntos ante Ti, possa ser um momento que Tu te agrades, que Tu recebas toda a adoração que lhe é devida. Oh, maravilhoso Senhor, que privilégio nós temos. Somos-Te profundamente gratos por sermos Teus convidados para participarmos daquela ceia que é Tua. Nos socorra nesta manhã. Te rogamos em Teu próprio nome, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 28. Nós temos, nestes 10 primeiros versículos, aquele relato tão sublime, tão majestoso, que envolve a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos neste capítulo, a partir do versículo 1, assim a palavra do Senhor nos dizendo: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Oh, irmãos e irmãs, que preciosidade! Havia um cumprimento na igreja primitiva que era muito singular. Eles cumprimentavam um ao outro, especialmente nesse tempo onde toda a cristandade tem comemorado a Páscoa, né? Um olhava para o outro e dizia assim: Cristo ressuscitou. E o outro, com um fervor no coração, gritava: verdadeiramente ressuscitou. Oh, irmãos e irmãs, ele não está mais no sepulcro. Lá no livro de Lucas tem um relato interessante sobre esta passagem, né? Volta-se para aquelas mulheres, aquele anjo com veste resplandecente, e fala assim: escuta, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Irmãos, a esperança, ele ressuscitou. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o inferno.
Ele soberanamente governa esse universo. Os alicerces do inferno foram trepidados completamente. O nosso Senhor ressuscitou. Então esta é uma passagem que enche o nosso coração de alegria. E é curioso para o nosso coração que exatamente no domingo onde nós celebramos a ressurreição, ele pede que nós nos lembremos da sua morte. Então nós olhamos agora de trás para frente. Nós temos na própria leitura feita, né, anterior, vamos ver agora o livro de Mateus, nós temos o registro da ceia do Senhor. E ele fala que quando nós nos reuníssemos, pudéssemos nos lembrar desse momento tão sublime. E assim nós vamos olhar a palavra para chegarmos num ponto de que nós fomos chamados para adorar o Cordeiro. Nós fomos chamados, nós aqui viemos para adorar o Cordeiro de Deus. É este o motivo pelo qual nós nos ajuntamos aqui, todos os domingos pela manhã. Mas olhando um aspecto bastante singular desse momento em que vivemos, Mateus 26, verso 26 em diante. Esse texto que já é bastante conhecido no nosso coração. Diz assim, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Apenas umas observações para irmos para aquilo que o Senhor vai tratar no nosso coração hoje. Ele vai abrir nossos corações para vermos a glória do Cordeiro, para que nós possamos nos prostrar ante esse Senhor e prestar a Ele toda a adoração que somente Ele merece. Observe que o Senhor Jesus Cristo, naquele momento tão singular da ceia do Senhor, e sabemos que este momento ele é concomitante à celebração da última Páscoa. Nós estamos num único evento, quando o Senhor Jesus, reunido com seus discípulos, estava celebrando a última Páscoa. E dentro de toda aquela celebração, onde eles estavam comendo aquele cordeiro, estavam comendo as ervas amargas, estavam participando dos cálices, no momento importante, o Senhor Jesus apartou um cálice e apartou um pão. E ali, dentro daquela realidade, ele estabeleceu o que nós conhecemos hoje de ceia, a mesa do Senhor. Exatamente dentro desse contexto que nós estamos agora vivenciando. Mas o que nos chama a atenção é que quando o Senhor Jesus pegou este pão que ele apartou, ele, quando o apanhou, disse assim: tomai, comei, isto é o meu corpo. Olha que expressão forte do Senhor Jesus. Isto é meu corpo. Observe que ele não falou: isto representa o meu corpo. Isto é o meu corpo. Mas nós não cremos na transubstanciação, que aquele pão, quando nós partimos, ele é transformado no corpo de Cristo. Nós não cremos assim. Ora, se nós não cremos assim, e ele disse: isto é meu corpo, e ele não disse que isto representa o meu corpo, qual o caminho que o Espírito quer que nós tomemos? O da realidade espiritual. É toda esta realidade que acontece no nosso coração, e nós entramos por esse caminho motivados pela fé. Então, ao participarmos desse momento, nós estamos adentrando uma realidade espiritual. Não é apenas algo litúrgico, é algo que toca-nos a esfera do céu, a esfera celestial. Isto vale o mesmo pensamento para o sangue. Não representa o sangue. Ele falou que isto é meu sangue, mas nós sabemos que o vinho continua sendo vinho. Então, entramos por fé naquilo que conhecemos como realidade espiritual. E o nosso coração, então, é edificado quando participamos desse momento tão sublime. Então, isso é um registro muito importante para nós. Mas nós precisamos voltar à página um pouquinho anteriormente para nos deter exatamente naquele ponto onde os nossos corações vão estar sendo preparados pelo Espírito para adorarmos
aquele que é digno, adorarmos o Cordeiro. Versículo 1 do capítulo 26. Nós vamos ler até o versículo 13. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isto, indignaram seus discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Um outro precioso texto da palavra do Senhor. E aqui nós temos um quadro bastante significativo, que, como os outros, há de tocar no nosso coração. Observemos que o Senhor Jesus, ele havia acabado de dar alguns ensinamentos. E, após estes ensinamentos, imediatamente ele falou o seguinte no versículo 2, olha, daqui a 2 dias nós vamos celebrar a Páscoa. E como ele mesmo disse, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui muda todo o cenário do ministério do Senhor Jesus Cristo. Até então, como há tempos atrás foi mencionado aqui, ele estava desempenhando todo aquele seu ministério profético. Mas agora ele estaria assumindo o seu ministério de sumo sacerdote. Agora nós não estaremos tocando mais os seus milagres messiânicos. Agora nós não vamos estar tocando mais os seus ensinos proféticos. Agora nós não vamos estar vendo as demonstrações do seu poder majestoso. Agora nós vamos ver unicamente um cordeiro solitário indo em direção ao matadouro. Nós vamos ver, como aquela expressão de Isaías, uma ovelha muda voluntariamente dirigindo-se em direção daqueles que iriam tosquiá-la. Nós temos este quadro, este cenário. Apenas resta-nos ver um cordeiro. E é impressionante nós verificarmos, exatamente ainda dentro dessa expressão, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Agora, será importante nós olharmos alguns pedaços da passagem que envolve o versículo 31 até o 46, para nós verificarmos as expressões tão ricas que foram dadas a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós sabemos que o contexto geral envolve o Senhor Jesus Cristo reunindo todas as nações diante dele. E estas nações então serão julgadas por ele. Agora vamos verificar o detalhe importante para guardarmos no nosso coração. Versículo 31, vou ler na integralidade. Quando vier, veja bem, o Filho do Homem, de que forma? Na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Observem, por favor, essa expressão, o Filho do Homem. Há pouco nós lemos, no versículo 2, que o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. Aqui nós estamos vendo um outro cenário, que este Filho do Homem viria na sua majestade e todos os anjos com ele. Observem só o contraste que nós estamos vivendo. Agora vamos verificar a riqueza das expressões que envolvem a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 32, na parte final diz assim, como o pastor, refere-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo.
este Filho do homem que virá na sua grande majestade. Mas ele não apresentar-se apenas como o pastor. Início do versículo 34. Então dirá o rei. Ele é o rei. Mas ele não é somente o rei. Quando nós vamos no versículo 37, diz assim: então perguntarão os justos, Senhor. Ele é Senhor também. Mas, novamente, temos a expressão no versículo 44, o rei. E, novamente, no versículo 44, e lhe perguntarão, Senhor. Então, qual é o quadro que nós estamos tendo aqui, irmãos e irmãs? Nós temos um quadro maravilhoso que fala-nos de uma única pessoa gloriosa. Nós temos o Filho do homem que virá e se assentará com todos os anjos, e diante dele todas as nações comparecerão. Ele é cheio de majestade e glória, mas ele também é o pastor no texto. Mas ele também é o rei. Mas ele também é o Senhor. Mas ele também é, implicitamente está colocado aqui, porque há um trono, o juiz eterno. Então nós o adoramos como o Filho do homem, nós o adoramos como pastor, nós o adoramos como rei, nós o adoramos como Senhor, nós o adoramos como juiz eterno. Mas, irmãos, nós o adoramos como o Cordeiro também. Que quando ele disse aquelas palavras, que daqui a 2 dias irá se celebrar a Páscoa e o Filho do homem será entregue para ser crucificado. Aqui ele está então, apresentando-se como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que nos impressiona, o que os 3 versículos seguintes, no caso, capítulo 26, versículos 3, 4 e 5, nos mostra um cenário de trevas. Quero só fazer uma correção e pedir perdão aos irmãos e irmãs. Os versículos que eu li foram os antecedentes do capítulo 25. Me perdoe por essa falha. Mas aqui nos versículos 3, 4 e 5 nós temos o quê? Um cenário de trevas, aonde aqueles por quem o Senhor Jesus Cristo veio estavam tramando contra a sua própria vida. Aqueles a quem o Senhor Jesus demonstrou e demonstraria tanto amor, estavam deliberando prender Jesus, e não somente prendê-lo, mas também a traição seria feita essa prisão e iriam matá-lo, e de modo tão perverso de crucificação. E diante desse quadro, o que o Senhor Jesus Cristo buscava? O que ele buscava entre os seus? Essa foi a penúltima comunhão que ele teve. A última foi com seus discípulos ali naquele momento que rapidamente vimos na ceia, quando eles celebraram anteriormente a última Páscoa e depois a ceia. Mas esta era uma comunhão muito especial para o Senhor Jesus Cristo. Ele queria estar no meio dos seus amigos. Ele queria estar desfrutando daquele momento tão dolorido para ele, em meio aos seus amigos. Aí então nós temos todo esse quadro que já nós fizemos a leitura, que envolve aquela experiência lá em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Possivelmente este irmão fazia parte, da família de Marta, Maria e Lázaro também. Mas aqui, para que nós possamos ser tocados pelo Senhor, nós precisamos ver esse quadro, esse cenário, da seguinte forma. Quando nós olhamos os personagens, nós vemos que tem a própria pessoa de Simão Pedro, nós temos o Senhor Jesus Cristo, e nós temos aquela mulher, e nós temos os discípulos. Agora vamos olhar um pouquinho o texto já lido, que depois daquela mulher ter então quebrado, para que aquele vaso de alabastro pudesse ser, então, pudesse dele ser derramado o perfume, ele precisava ser quebrado. Não era apenas tirar uma rolha, era necessário ser quebrado. Marcos nos fala isto. Então, depois que ela quebrou aquele vaso de alabastro, aquele perfume foi derramado sobre a cabeça do Senhor Jesus, e observe que ele estava na mesa. Na mesa. E aquela cena, aquela atitude daquela irmã provocou uma indignação muito profunda nos discípulos. Vejam o versículo 8. Vendo
isto, ou seja, os discípulos viram isto. Então nós temos um quadro. O que aqueles discípulos estavam vendo naquele momento, naquela comunhão? Aonde os olhos daqueles discípulos estavam colocados? Junto com isso eu pergunto, aonde os olhos daquela irmã, daquela mulher estavam postos? Vejam só, a diferença de foco. E a pergunta que eu faço para os nossos corações: aonde os nossos olhos estão postos nesse minuto, nesse instante? Aquela mulher, ela viu algo além. Ela viu um Senhor que era digno de toda a glória, de toda a honra e todo o louvor. Ela conseguiu enxergar no seu espírito a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E diante daquilo, o que ela poderia fazer senão quebrar toda a sua vida, todo o seu ser, que nos aponta para esse vaso de alabastro, e derramar-se em adoração diante dele? Pois exatamente é isso que significa este gesto daquela mulher. Ela derramou-se diante dele, num desperdício total em adoração, esbanjamento total em adoração. Verdadeiramente, aquele perfume, disseram aqueles discípulos, poderia ser vendido por muito dinheiro, dar-se aos pobres. É exatamente o foco daqueles discípulos. Nós temos tantas coisas a fazer pelo Senhor, nós temos tantas coisas a realizar em seu nome, mas será que nós não poderíamos e não podemos reservar um único momento na semana, onde toda a nossa atenção se volta para Ele como o Cordeiro de Deus? Nós passamos a semana inteira fazendo tantas coisas, e o Senhor nos permite que juntos, a um só, tenhamos talvez 40, 50 minutos juntos, e vamos falar de nós mesmos? Vamos falar para os outros irmãos? Não. Nós estamos aqui para que, como aquela mulher, tenhamos os nossos olhos focados unicamente na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Aquele momento onde nós vamos estar nos derramando diante dele em adoração, em gratidão, em louvor. Nós não temos nada a pedir a nós fazemos isso todos os momentos. Será que ele não merece, irmãos e irmãs, que nesse instante somente a ele dirijamos ou demos a ele palavras de adoração? Será que nós enxergamos ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ela ungiu na cabeça, porque Jesus é o Rei. E este privilégio caberia ao sumo sacerdote. Mas enquanto aquela mulher estava ungindo a cabeça do Senhor Jesus, porque ele verdadeiramente era Rei, o sumo sacerdote já estava pensando em tecer uma coroa de espinhos para colocar sobre a cabeça do nosso Senhor. Esta é a realidade. Então o Senhor nos dá esse privilégio, este momento, para que possamos nos derramar diante dele em adoração. Então, como nós vimos, sim, nós podemos adorá-lo como o Filho do Homem que virá exaltado na sua majestade, como pastor, como Rei, como Senhor, como juiz, mas nós podemos adorá-lo como o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que veio a este mundo para tirar o pecado. Então toda a nossa atenção, todos os nossos olhos se voltam a Ele agora. Que os nossos corações sejam ganhos, irmãos e irmãs, para que nós sejamos como aquela mulher, despertados, para que vejamos unicamente a pessoa dEle, somente a Ele, que os nossos corações sejam atraídos para Ele mesmo. E quando nós temos os nossos olhos abertos, nós vamos quebrar os nossos vasos de alabastros, todo o nosso ser, para que nós possamos nos expressar em adoração a Ele. É assim que nós devemos nos apresentar diante dele, em adoração. Ele é o Cordeiro. Então nós vamos juntos adorá-lo como o Cordeiro de Deus, porque Ele merece, irmãos e irmãs, Ele merece. Maravilhoso Senhor, nós somos profundamente gratos a Ti, pois Tu destes Tua própria vida para nos resgatar do nosso pecado, e Tu nos dás este tão rico privilégio, para juntos, a uma só voz,
adorar o teu nome, bendizer a tua pessoa gloriosa e de reconhecer que tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tu és o nosso Cordeiro Pascal. E aqui viemos para proclamar isto, para anunciar a tua morte até que tu venhas. Obrigado por esse tão rico privilégio que o Senhor nos dá. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Amém, Senhor.